Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crer. É Ele quem nos guarda e operando quem impedirá. Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seus fardos venham perdidos, que em teu nome milagres vão acontecer.
filhos perdidos, famílias quebradas, adorem em espírito, que em teu nome milagres vão acontecer. Realiza teus planos em mim, desvenda meus olhos e me faça ver o teu poder. Tira de mim o que me impede de ser teu. Aos teus pés entrego tudo que é meu. Venham os fracos que levam seus fardos, venham perdidos, em teu nome milagres vão acontecer.
Informativo Mundial das Missões. Ensine-nos a orar. A professora Natália incentivava seus alunos a orarem com ela em um momento especial da aula. Certo dia após a leitura da Bíblia, ela convidou Vitória para fazer a primeira oração e a estudante respondeu: "Eu, professora, mas como devo orar?" A professora respondeu para ela começar com "Querido Deus" e depois pedir a bênção para aquele dia. Vitória orou naquela manhã. Ela era estudante da Escola Adventista de Bucha, na Ucrânia, mas não era adventista e não costumava orar. Após a primeira oração, Vitória orou em outras oportunidades e incentivou outros a fazerem o mesmo. Mas seu amigo Ruslan se recusou a orar na frente dos outros. Ele tinha vergonha. Então, certo dia, Vitória adoeceu e ficou 1 mês longe da escola. Todos ficaram preocupados com ela. A professora Natália decidiu fazer uma oração especial por Vitória e todos oraram em voz alta, menos Ruslan. Certa manhã, a professora anunciou que Vitória iria fazer uma cirurgia e convidou os alunos para orarem pela colega mais uma vez. Foi então que Ruslan disse: "Eu quero orar, professora!" E o garoto orou em público pela colega de sala. A cirurgia foi um sucesso. Poucas semanas depois, Vitória voltou à escola e soube da oração de Ruslan. A professora Natália afirma que não devemos ter medo de abrir o coração a Deus, porque Ele nos ouvirá. A oferta deste trimestre irá ajudar a escola onde Natália trabalha a ter um prédio próprio. Atualmente, essa escola adventista utiliza salas emprestadas da Universidade Adventista de Bucha, na Ucrânia. E outra parte das nossas ofertas ainda auxiliarão a Escola Adventista de Zaoksky, na Rússia. Sejamos liberais. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina. A cada semana a gente posta um vídeo recapitulando o conteúdo da semana e essa recapitulação serve não apenas para você que gosta de estudar a lição, aprofundar os seus conhecimentos, mas também para você que é professor da Escola Sabatina e que no próximo sábado vai ter o desafio de conduzir aí o estudo junto com a sua classe. Então a gente procura trazer aqui alguns insights, algumas ideias de como transmitir essa lição, de como sistematizá-la de uma forma mais simples para tornar mais claro o aprendizado. Chegamos então à nossa 13ª e última semana desse trimestre estudando a respeito de Isaías, consolo para o povo de Deus. Lindas histórias, lindas experiências nós ouvimos do livro do profeta Isaías. E fechamos aí com chave de ouro com o tema A Renovação do Planeta Terra. É isso mesmo. A Bíblia apresenta uma renovação completa do planeta que hoje nós moramos. E essa mensagem chega num tempo muito oportuno, porque nós estamos vivendo uma situação calamitosa no mundo inteiro, com essa crise de saúde que todos os países enfrentam. E como é bom, através dos olhos da profecia, entender que Deus vai restaurar todas as coisas. Então, há uma esperança muito grande para mim e para você, e nós devemos partilhar também essa esperança com as pessoas que nós temos a oportunidade, tá bem? Antes de mais nada, quero convidar você que não é inscrito ainda no meu canal, por gentileza, a se inscrever. E se você gostar do conteúdo, partilhe também com seus amigos. Não esqueça de ativar o sininho para você receber as novidades, os vídeos que eu posto aqui todas as semanas e também deixar o seu like se você gostar do conteúdo, tá bem? Antes de então recapitularmos a lição, eu queria fazer uma breve oração. E essa recapitulação, ela serve não apenas para você que gosta de estudar a lição, gosta de aprender mais da Bíblia, mas para você que no próximo sábado, como professor da Escola Sabatina, terá o desafio de apresentar esse conteúdo diante da sua classe. Eu espero que os insights que a gente apresentar aqui possa ajudar você na sistematização do assunto
e possa facilitar o aprendizado dos seus alunos, tá bem? Vamos orar então, pedindo uma bênção de Deus para a recapitulação de hoje? Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos para estudarmos a Tua Palavra, a recapitulação desta última lição desse trimestre. Que a Tua bênção esteja com todos nós e que nós possamos entender a Tua mensagem para nós agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, a renovação do planeta Terra e o verso principal da lição dessa semana foi Isaías 65, verso 17. E na Nova Versão Internacional é dito assim: pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Esse verso é muito lindo e ele traz também uma pergunta, né? Logo quando a gente lê, a gente vem logo a pergunta. Primeiro, novos céus e nova terra. O que vai acontecer com esse céu e com essa terra? E segundo, não haverá lembrança das coisas passadas? Como assim? Nós não nos lembraremos de nada? Como vai ser isso? Bom, temos que explicar isso para você hoje. Vamos explicar isso com todo carinho, tá bem? O primeiro ponto que eu queria tocar para você hoje e dizer é que na língua hebraica, na língua grega, por exemplo, a palavra novo, você tem duas palavras diferentes para novo. Um novo no sentido de inédito e um novo no sentido de renovado. Esse é o primeiro ponto que a lição traz para nós. Quando Deus se compromete a criar um novo céu e uma nova terra, a palavra novo aqui não é um novo inédito, mas é algo que será reformado. Não quer dizer que Deus vai criar um novo planeta. Não, será o planeta que hoje nós moramos que vai passar por uma completa transformação. Então, novos céus e nova terra não será outro céu e outra terra que Deus vai criar, mas é uma renovação daquilo que já é existente. E quando fala que não haverá lembrança das coisas passadas ou memória delas, é claro que são as memórias negativas, as memórias que nos trazem sofrimento, porque você deve se lembrar de que nós no céu vamos nos conhecer, vamos nos dar a conhecer, vamos conhecer nossas famílias, nossos cônjuges, nossos filhos, vamos saber onde nós moramos, quem nós fomos, que profissão exercemos. Então é claro que haverá sim lembranças das coisas passadas. Mas é muito bom que fique claro para você de que o livro de Isaías é um livro de profecia clássica. E mais à frente eu vou fazer uma distinção para você entre profecia clássica e apocalíptica. E isso vai nos ajudar a entendermos melhor a lição de hoje, tá bem? Bom, a lição de sábado trouxe uma linda introdução de um garotinho de 12 anos que nas aulas lá de astronomia descobriu que em algum momento o universo se desfaria, o planeta seria destruído. Ele então perdeu interesse pelos estudos, né? Isso levou os seus pais a buscarem um médico e finalmente ele produz uma frase ali muito interessante, né? De que adianta estudar ou fazer qualquer coisa se finalmente virá a destruição? Para muitas pessoas, o futuro é apenas uma destruição, é a morte. É o futuro certo para milhares de pessoas. Mas para aqueles que creem na Bíblia, não é assim. O futuro, para aqueles que acreditam na Bíblia, ele é glorioso. E eu e você temos hoje, enquanto há esperança de salvação, enquanto Jesus está no santuário e a porta da graça está aberta, nós temos a oportunidade de tomar posse dessa grande salvação que Deus oferece para mim e para você. Então o futuro que nós cremos não é em destruição, não é em morte, é um futuro glorioso em restauração e renovação. E isso, é claro, deve encher o nosso coração de esperança. Vamos voltar à profecia clássica e apocalíptica. Profecia clássica é quando um profeta está tratando de eventos alusivos ao seu tempo. Isso foi presenciado aqui no livro de Isaías, especialmente na segunda parte, quando nós começamos a ver a respeito do cativeiro babilônico, de quem escravizaria o povo de Deus, de quem o libertaria. Eram profecias destinadas àquele momento da história de Israel. Agora, há na profecia clássica alguns elementos que não se cumprem, e eles agora são reinterpretados na profecia apocalíptica. Quando você pega o livro do Apocalipse, por exemplo, capítulo 21, lá diz que Deus vai criar novos céus e nova terra. O pano de fundo para essa expressão do Apocalipse é o capítulo 65 de Isaías, que nós estudamos essa semana. Ou seja, aquele plano que Deus tinha para Israel não se concretizou e agora a profecia é reaplicada. A profecia clássica
ela tem uma aplicação temporal, para o seu momento, para o seu profeta e para o povo que está vivendo ali. Já a profecia apocalíptica, ela fala de um cumprimento escatológico. E é claro que se a Bíblia faz essa reinterpretação, nós podemos também usá-la. E como o Apocalipse, ele lança a mão dessa reinterpretação, então eu e você podemos dizer que essa profecia, ela também tem um cunho apocalíptico. E aqui, no capítulo 65, a partir do verso 17 em diante, nós temos a promessa de Deus da restauração do novo céu e da nova terra. Olha o que diz o verso 17. Isaías 65, 17. Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós, verso 18, folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o meu povo regozijo. Olha que promessa linda de Deus, uma promessa de restauração, uma promessa de livramento. Isso tudo aqui tem a ver com o cativeiro babilônico, com o retorno do cativeiro, com a volta para Jerusalém, Deus conduzindo a história de Israel. Agora olha para o verso 20. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Como assim a maldição só vem aos 100 anos? Bom, o texto já deixou claro. Quando Deus estabelecesse o seu povo na terra prometida, o povo teria vida longeva. Viveriam, quem sabe, até os 100 anos. Mas aos 100 anos viriam a maldição. A maldição aqui é a morte, né? Porque a maldição do pecado é a morte. Então nós estamos falando aqui de uma profecia clássica. Ainda que o povo chegasse em Canaã, na terra prometida, lá fosse estabelecido, tivesse vida longeva, tudo isso, nós estamos falando de um povo que sofria, de um povo que finalmente seria levado à sepultura. Mas na profecia apocalíptica, a coisa muda de figura, certo? Versículo 22, verso 21 e 22. Eles edificarão casas e nela habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto, não edificarão para que outros habitem e nem plantarão para que outros comam. Ou seja, todo mundo nessa terra ideal iria desfrutar do trabalho de suas mãos. Não haveria ali ninguém explorando ninguém. Que coisa linda, né? E aqui diz o verso 25, o lobo e o cordeiro passarão juntos e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente e não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte. É claro que aqui nós temos uma visão clara, né, da restauração final de Deus, quando mesmo os animais carnívoros se tornarão herbívoros, né? E a lição trouxe aqui um parágrafo que é bem interessante, até engraçado, né? Para que carnívoros comam, ou como os leões, se tornem vegetarianos, é necessário muito mais do que uma aula de culinária vegetariana. Isso requer uma recriação para restaurar o mundo ao seu estado ideal, como era antes da introdução da morte, lá no Jardim do Éden. Então a lição foi muito clara em dizer de que essa restauração ela vai atingir não apenas fisicamente o nosso planeta, mas vai atingir até mesmo as criaturas, os seres que Deus criou. E aqui você tem o ideal de todos os animais voltarem a ser como era no Jardim do Éden, herbívoros, e uma perfeita sintonia em toda a criação de Deus. Que coisa linda, né? Se isso acontecesse, se essa profecia clássica se cumprisse, porque estamos tratando aqui de uma profecia de Isaías, o que aconteceria? Todas as nações seriam atraídas ao Senhor como o imã atrai o ferro. Olha o que diz aqui Isaías 66, versos 18 e 19. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para juntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Porei entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, a Pul, Lude, que atiram com o arco, a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. A lição de segunda-feira falou que Deus atrairia como um imã.
Você sabe que Deus, ao escolher o povo de Israel, e essa escolha foi feita lá em Abraão, está lembrado? Gênesis 12. Deus escolhe Abraão, faz com ele uma aliança e diz: Abraão, conta as estrelas dos céus. Assim como você não pode contar essas estrelas, será a tua descendência. Eu vou abençoar a sua descendência, eu vou fazer de você uma grande nação e em ti serão benditos todos os povos da terra. Então, o que Deus queria com essa aliança com Abraão? Por falar em aliança, deixa eu abrir um parêntese aqui, não fique sem a lição do próximo trimestre, que vai falar sobre aliança, tá bem? Você vai se deleitar com os ensinamentos bíblicos sobre a aliança. Mas então Deus fez essa aliança com Abraão. E através da sua descendência, todos os povos da terra seriam abençoados. Por quê? Porque Deus tornou a descendência de Abraão os depositários dos oráculos sagrados, do conhecimento da palavra, da sua verdade, do seu evangelho. E esse povo seria grandemente abençoado pelo Senhor para abençoar outras nações. Então, na profecia clássica, esse ideal se cumpriria. Então, Israel seria abençoado, as nações conheceriam do Deus de Israel e, finalmente, o Cristo viria como Messias para terminar, completar essa obra maravilhosa de salvação. Infelizmente, isso não aconteceu e algumas profecias clássicas foram reaplicadas agora como profecias apocalípticas. Então, Deus usaria a nação de Israel, através dela, ele disseminaria a sua glória. Esse é o contexto da lição. Deus querendo usar o seu povo para disseminar a sua glória. E as pessoas seriam atraídas à nação de Israel. Interessante que na história nacional de Israel, em toda a sua história, em apenas alguns momentos no reinado de Davi e Salomão, esse sonho divino se concretizou. Você está lembrado do reinado de Salomão, quando a rainha de Sabá veio até o reino de Salomão para ouvir da sua sabedoria? Você está lembrado de que as nações buscavam ao rei Salomão para saber de onde vinha tanta sabedoria, tanta prosperidade? Foi um dos momentos, poucos momentos, em que esse plano de Deus ele se concretizou. E Israel chamou a atenção de todas as nações para o Deus o qual eles serviam. O verso 19 e 20 de Isaías 66 falam também a respeito agora de uma obra missionária, né? Missionários que liderariam as nações. Diz aqui o verso 20 de Isaías 66, trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao Senhor sobre cavalos, em leiteiras e sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel traziam as suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. Aqui há duas linguagens bem interessantes que nós temos que explorar. A primeira delas é que mesmo gentios seriam usados como missionários para levar avante o Evangelho. Deus, através dos israelitas, do seu povo de Israel, atrairia outras nações, mas ele conferiria a esses gentios de outras nações o privilégio de também serem missionários. E eles também se juntariam no espalhar a glória e a mensagem de Deus. Esse é o primeiro tópico que a gente tem que abordar aqui. Então, esses gentios, alguns dos quais Deus escolheu para liderar a adoração entre o seu povo, eles seriam os servos de Cristo juntamente com os levitas. E ali eles fariam um trabalho todo especial. E quando o verso 20 diz de que eles seriam ali como oferta ao Senhor, a ideia aqui eram as ofertas que eram trazidas lá no santuário no templo de Israel. Você está lembrado que existiam várias ofertas que eram animais, que eram sacrificados e colocados ali sobre o altar para serem queimados, mas também haviam oferta de cereais, está lembrado? E esses cereais, quando eram trazidos até o santuário, havia até ali um ritual de mover o molho dos cereais diante do altar. Essa era a função do sacerdote. Então ele pegava ali uma porção de cereais, né, de feixes de cereais, podia ser o trigo, a cevada, e ele movia, ele balançava esse cereal ali diante do altar de holocausto,
representando que o cereal estava sendo entregue ao Senhor. E de fato esse cereal ia para o santuário para servir ali, para ser usado na despesa ou como sustento dos levitas que precisavam desse cereal para se alimentar. Agora a linguagem é: esses gentios serão apresentados como oferta, assim como o cereal era apresentado e o cereal estava ali como semente viva. Essas pessoas vivas seriam apresentadas ao Senhor também como oferta. Então a linguagem por trás aqui é a linguagem do santuário. E aqui nós temos uma questão muito bonita. Isaías já falava de que nesse momento não haveria mais distinção entre aquele que era povo de Deus e aquele que não era, porque todos eles seriam unidos numa comunidade de fé. Olha o que diz o verso 21 de Isaías capítulo 66. Verso 21 diz assim: também deles tomarei, e alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Você está lembrado de que lá na época do santuário terrestre construído por Moisés, somente os levitas poderiam ser sacerdotes, né? Não poderia ter sacerdote de outras tribos, mas agora não. Agora até mesmo alguns gentios vindos de outras nações que aceitassem ali o Deus de Israel, seriam usados ali como sacerdotes, como levitas no trabalho, na condução da adoração. Nós temos que voltar a nossa mente nesse momento para o santuário e entender que no santuário trabalhavam milhares de pessoas, não haviam apenas sacerdotes, né? Os levitas tinham funções específicas, eles tinham que cuidar de tudo no santuário, da lenha para queimar ali as ofertas, da limpeza, da água para a bacia onde o sacerdote se lavava, das mudanças que o santuário fazia no deserto, desmontar e montar, carregar os móveis. Era muito trabalho que tinha no santuário. E apenas os levitas exerciam esse trabalho, mas agora não. Como a glória do Senhor seria conhecida de todas as nações, até mesmo pessoas de outras nações, pagãs, agora convertidas ao Deus verdadeiro, serviriam como sacerdotes e levitas no santuário. Esse era o ideal de Deus. Esse era o grande sonho que Deus tinha. Infelizmente, ele não se realizou. Bom, quando é que isso acontece? A nona pergunta, na parte de quarta-feira, diz assim: quando essa profecia de Isaías foi cumprida? E aqui trouxe duas opções: no ministério terrestre de Cristo ou na morte de Estevão. O que você assinalou? Muitos ficaram em dúvidas, né, com relação a isso aqui. Mas a morte de Estevão é importante nesse contexto, porque ela assinala o fim dos 490 anos de chance dadas a Israel, de acordo com Daniel 9, 24 a 27. Então, com a morte de Estevão, o evangelho foi estendido aos gentios. E aí está o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, para levar esse privilégio agora a todos os povos da terra. Então, uma vez que isso aconteceu e o evangelho foi estendido a todos os gentios, nós temos agora uma comunidade de fé formada. E aqui, nessa parte, tem um texto muito interessante que eu queria trazer para você, que é o texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, né? Acho que é a primeira carta de Pedro 2,9, quando diz lá que todos nós somos sacerdócio real, nação santa. Todos nós somos. Povo adquirido como propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, a partir da morte de Estevão, o evangelho é levado aos gentios, o apóstolo Paulo será um instrumento poderoso nesse momento, e depois Pedro vai ser o grande defensor do sacerdócio universal de todos os crentes. Não é mais agora uma tribo, apenas um povo, apenas, mas todo aquele que aceita Cristo como Salvador torna-se sacerdote, no sentido que nós agora temos acesso direto ao Pai através de Jesus Cristo. Muito bela essa doutrina. Lutero, já defendia essa doutrina, o sacerdócio universal de todos os crentes. E eu e você somos sacerdotes e sacerdotisas. Como os tais, nós temos acesso direto ao Pai. Agora, também temos um ministério, E cada um deve atuar aí na sua área, de acordo com os dons e talentos que recebeu, para fazer avançar o reino de Deus. Então, nós somos sacerdotes para levar o conhecimento do Senhor aos reis da terra. Ok?
E a lição fechou com a posteridade e o nome dos salvos. Isaías 66, 22 diz assim: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, assim diz o Senhor, há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. É claro que quando a Bíblia fala em preservar o nome, é preservar a identidade, preservar a pessoa, preservar a história. Ou seja, Deus iria poupar o seu povo. E no verso 23, e será que de uma festa de lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Interessante que o autor da lição fez a seguinte questão: o sábado cerimonial, ou o sábado semanal, ele está aqui linkado com as festas de lua nova, que eram cerimoniais, festas cerimoniais dos dias de Israel. Mas o sábado semanal é muito anterior a essas festas, né? Foi dado lá no Gênesis para Adão e Eva. Então nós cremos de que nessa nova terra que Deus vai estabelecer, o sábado continuará sendo guardado, porque a importância do sábado é muito maior, o significado dele é muito maior do que as festas de lua nova celebradas pelos judeus. É claro que nós não temos nenhuma previsão de celebração de festa de lua nova nessa nova terra. Por que não? Porque nessa nova terra, essas festas apontavam para Cristo, para a sua vinda. Elas tiveram seu cumprimento em Cristo. E nessa nova terra, a festa que nós vamos celebrar continuará sendo o sábado semanal, onde a cada 7 dias nós teremos um ajuntamento solene para celebrarmos ao nosso Deus por toda a eternidade. Que bela promessa! Quando hoje eu e você santificamos o sábado e reservamos 24 horas da semana, o 7º dia, para fins religiosos, etc., nós estamos tendo ali um antegozo do céu. A cada sábado que nós observamos, nós temos ali um antegozo do céu. Por isso, já começamos o nosso deleite desde agora. O sábado é um dia deleitoso, um dia digno de ser honrado e de se fazer o bem. É o que o Cristo nos ensinou. E fechando a lição, nós temos o verso 24. Curioso, né? Termina o livro de Isaías falando aqui, parece-nos numa visão negativa, mas olha o que diz o verso. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. É claro que a Bíblia, quando fala de um fogo que nunca se apaga, um fogo que nunca se extingue, é uma linguagem que está sendo usada, mas ela não é literal, porque na Bíblia não existe essa história de a destruição de um fogo eterno. O fogo é eterno nas consequências, mas não em sua duração. Enquanto houver matéria, o ímpio queimará, mas uma vez terminada a matéria, o fogo se extinguirá. Ora, por que ele terminou dessa maneira? Porque era uma clara advertência para o povo. Se vocês não aceitarem o chamado de Deus, não se tornarem missionários, não encherem a terra do conhecimento do Senhor, o que vai acontecer com vocês é isso aqui, é o verso 24. Vocês serão destruídos. Então, mais uma vez aqui está sendo colocado o bem e o mal, a vida e a morte, a maldição e a bênção, para que eles escolhessem. De fato, não é assim com todos nós hoje. Então, a lição disse de que eles voltariam de Jerusalém, teriam a oportunidade de participar de toda essa restauração e eles poderiam se gloriar no Senhor. Mas, se não seguissem por esse caminho, eles seriam destruídos. E aqui nós temos um apontamento para Apocalipse capítulo 20, onde nós temos uma descrição profética de como será essa destruição final do ímpio. Depois você confere lá Apocalipse capítulo 20, especialmente a partir do verso 7, né? E você verá claramente isso, tá bem? Nós temos uma mensagem de esperança para ser anunciada ao mundo. E que eu e você possamos anunciá-la com toda alegria, porque a história desse planeta vai terminar bem. O fim será glorioso para todos aqueles que amam e temem ao Senhor. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos orar? Pai querido, obrigado por esse momento que passamos estudando a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos prepare a cada dia para Te servir e para levar esse conhecimento a outras pessoas que ainda não o possuem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, pela sua participação. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. E na semana que vem a gente volta com a nova lição, no novo trimestre, para recapitularmos juntos com você. Tá bem? Um abraço carinhoso. Que Deus te abençoe.
Vai e vede. História de hoje: a carta. Amor, antes da gente fazer o culto juntos, eu gostaria de te entregar esse presente aqui. Mas antes de você abrir, gostaria que você lesse essa carta. Eu vou te deixar aqui sozinho um pouco. Gostaria que você lesse essa carta com muito carinho, com muita atenção, com muita reflexão. E daqui a pouco eu venho pra gente fazer o culto, tá bom? Manifesta-se o poder de Deus no bater do coração, na ação dos pulmões e nas correntes vivas que circulam pelos 1000 diferentes condutos do corpo. Somos-lhes devedores do alimento que comemos, da água que bebemos, da roupa que vestimos, do ar que respiramos. Meu querido Alain, amor da minha vida, vamos voltar alguns anos atrás. Quando eu te conheci, você vendia iogurte de porta em porta. Deus nos abençoou tanto que conseguimos juntar dinheiro para nos casar. Como fiquei feliz com tudo que estávamos conquistando. Compramos um caminhão, mais tarde compramos outro caminhão. O dinheiro vinha de todos os lados e aí compramos uma farmácia. Tudo era felicidade. Você era um líder na igreja e dedicado às coisas do Senhor. Porém, de um tempo para cá, vejo que você está desinteressado das coisas da igreja e não está mais sendo fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. As bênçãos devem ser reconhecidas e, como forma de agradecimento a Deus, devemos contribuir para o avanço da sua obra. Reter aquilo que não nos pertence pode nos custar não só o que temos, as coisas materiais, mas podem nos levar à morte eterna. Deus precisa manter a sua igreja viva e nos usa como seus canais de bênçãos. Ele nos dá para que possamos dividir com a pregação do Evangelho, com a reforma e construção de templos, com a manutenção da família do pastor. Eu oro todos os dias para que você volte a ser aquele Alain de antes, dedicado à igreja e agradecido a Deus por tudo que você tem recebido dele. Olhe para os nossos filhos. O que eles estão aprendendo quando olham para nós? E quero ir para o céu junto com você e com os nossos filhos. Nesse momento, você pode abrir o presente. Dentro dessa caixa tem uma boa quantidade de dinheiro. Durante um mês, eu tirei diariamente do caixa da nossa empresa a quantia de R$100, para que você, mesmo sem saber, estivesse devolvendo o dízimo ao Senhor. As bênçãos foram tão grandes que este mês nós tivemos o maior faturamento do ano. A carta que eu escrevi para o meu marido foi um marco restaurador em sua vida. Depois daquele dia, tudo mudou. Meu marido passou a ser mais espiritual, mais comprometido com a obra do Senhor e, como primeiro ancião, está à frente da construção da nova igreja. Hoje, verdadeiramente podemos afirmar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha
ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. É sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre transformação. Porque Deus nunca desistiu de mim. Ele sempre me amou. Eu vivia em La Paz, eu ainda era jovem e eu tinha uma esposa a qual eu amava muito, amava mesmo. E com essa esposa eu tive 3 filhos. E nessa época, quando já tínhamos os filhos, ela me traiu. Porque eu só trabalhava. Eu pensei que o dinheiro supriria o amor. Nesse tempo, meu irmão vivia em São Paulo. E nos comunicamos. Ele aqui em São Paulo me disse: meu irmão, tá tudo bem? E eu lhe disse: não tá nada bem. Puxa, então vem imediatamente para cá, traz a tua família, aqui vai melhorar, porque o ideal é estar bem com a família. E assim terminei juntando dinheiro e fui para lá e pensei: vou buscar a minha esposa e os meus filhos, e os trouxe para São Paulo. E assim, nesse plano eu fiquei, consegui uma casa, abrimos uma oficina e trabalhávamos juntos. E o que aconteceu? Outra vez ela me traiu. Aí acabou. Realmente eu não podia aceitar isso. Não aceitava mesmo. E aí eu novamente entrei no vício. E esse vício me derrubou totalmente. Finalmente eu comprei um teclado. Já era tanto o sofrimento que eu agarrava o teclado, tocava, e um dia o meu irmão me disse: nossa, como você toca lindo, Deus está te chamando. Não sei, e aí ele me falou muitas coisas e eu lhe disse: tá bom, irmão, eu aceito. E aceitei. E eu pensei que nesse período que eu frequentei a igreja Assembleia de Deus, eu era capaz de dar um estudo bíblico. E um dia, por acaso, por coisas de trabalho, eu me encontrei com uma adventista. E ela me perguntou: você é cristão? E eu disse: sim, sou cristão. Poderíamos estudar a Bíblia? Sim, podemos estudar, eu te dou estudos, eu disse. E chegou o dia do estudo com aquela senhora. Então, irmão, vamos começar? Tá, sobre o amor de Deus. Eu abri a Bíblia e disse que Cristo morreu por nós crucificado, que Deus nos ama tanto, e também diz neste lugar textos que ela me mostrou que eu li que não havia lido até aquele momento. E abriu meus olhos. Esse dia a venda dos meus olhos caiu. Aí eu lhe perguntei, pois ainda não havia perguntado, de que igreja ela era, onde era a sua igreja. Quando cheguei lá, amigo, nossa, que surpresa eu levei. Todos os irmãos saíram, me abraçaram, me cumprimentaram, e outro, como um conhecido, como se por anos eu pertencesse a essa igreja. Eu quero me batizar. Eu quero pertencer a esta igreja. Querido amigo, querido irmão, o que você faz neste mundo, o mundo te julga, o mundo não te perdoa.
Mas, se você pecou e pede perdão, Deus te perdoa. Você quer isso também? Então aceite a Cristo. Já é hora. Não há tempo a perder, porque o tempo é curto. Olá, tudo bem? Que alegria estar aqui para participar com você de uma semana incrível e especial. Está começando agora a programação da Semana Santa e o tema geral, você já sabe, restaurados em Cristo. Eu tenho certeza que muita coisa boa vai acontecer a partir de agora. Prepare o seu coração, reúna a sua família, esteja preparado, porque nós vamos abrir a Bíblia Sagrada para falar de coisas tão especiais que seguramente vai fortalecer a sua fé, a sua caminhada e, sobretudo, preparar você para a grande volta de Cristo Jesus. Bom, para a gente começar então esse assunto, deixa eu me apresentar. Meu nome é Luiz Gonçalves, eu sou pastor da Igreja Adventista e também apresentador do programa Arena do Futuro da TV Novo Tempo. Agora, nós vamos fazer uma oração e em seguida vou abrir a palavra de Deus. Oremos. Querido Pai Celestial, estamos iniciando uma semana especial. Abençoa-nos agora ao meditarmos na Tua palavra. Abençoe essa pessoa que está ligada, acompanhando esse tema comigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu espero que você tenha uma Bíblia aí para acompanhar comigo. Caso você não tenha, preste bastante atenção que você vai entender da mesma maneira. Ok, o texto de hoje está no livro de Lucas e o tema que eu vou apresentar agora é muito curioso. Chama Aplausos da Multidão, Lágrimas do Rei. E tem a ver com o Domingo de Ramos, que é tanto falado e tanto comemorado, especialmente no Brasil. Bom, o texto é Lucas capítulo 19 e a partir do verso 36, que diz assim: Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que Jesus tinha feito e que eles tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz do céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que se eles calarem, as próprias pedras clamarão. Uau! Que texto impressionante, né? Você já leu esse texto alguma vez? Já analisou o que ele quer dizer? Muita coisa nós podemos aprender nesse texto, nessa meditação. Jesus, quando esteve aqui na Terra, fez coisas extraordinárias. E entre essas coisas extraordinárias, Jesus se misturava com as pessoas, sabe? Jesus ia onde as pessoas estavam. E, de forma muito especial, Jesus dava atenção para aquelas pessoas que ficavam à margem da sociedade, que eram rejeitadas, eram humilhadas, eram enfermas, muitas vezes. E Jesus estava sempre com elas. E isso chamava a atenção de todo mundo, inclusive das autoridades. E a popularidade de Jesus crescia cada vez mais. Jesus, por exemplo, curou o cego, curou o paralítico, curou uma pessoa que era muda e surda. Jesus curou, por exemplo, leprosos. Jesus libertou prostitutas. Jesus fez coisas assim, espetaculares, incríveis mesmo. Quando a gente lê os 35 milagres que ele fez, registrados na Bíblia, a gente fica impressionado como Jesus fez tanta coisa em favor das pessoas. Então Jesus era querido e amado por essas pessoas e era admirado por todos. Jesus parece que tinha doce, sabe? Onde Jesus estava, as pessoas queriam estar perto dele, queriam tocá-lo, abraçá-lo, queriam escutar as suas mensagens. Jesus realmente atraía as multidões. Isso era algo que chamava muito a atenção de todo mundo daquele tempo e chama a atenção até os dias de hoje. Depois de um tempo, Jesus então chega ali a Jerusalém e acontece uma coisa muito assim inesperada, uma coisa muito impactante. Jesus
monta num animal, num jumentinho, e Jesus então entra em Jerusalém e ele é aclamado como o Rei dos Reis. Ele é festejado, ele é adorado, ele é aplaudido. As pessoas resolveram fazer um tipo de uma homenagem, de um reconhecimento, de uma glorificação a Jesus. Só que tudo isso que aconteceu com Jesus na entrada triunfal ali, nesse momento especial, as pessoas colocaram no chão ramos, roupas, colocaram uma série de objetos, preparando o caminho para que Jesus pudesse entrar montado no jumentinho. Mas o que impressiona bastante era que aquelas pessoas que estavam fazendo isso eram pessoas, na visão da sociedade, assim, eram pessoas consideradas impróprias, entre aspas. Porque normalmente, quando um rei é homenageado, quando uma pessoa famosa é reconhecida, acontece uma cerimônia assim com mais pompa, né? Com carros, com aviões, com desfiles, com roupas uniformizadas, ou seja, uma coisa diferenciada. Mas nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, Jesus, quando ele faz a entrada triunfal em Jerusalém, acontece que as pessoas que estavam ali, os seus discípulos, seus admiradores, seus seguidores, eram pessoas assim, ali tinha um ex-cego, uma ex-prostituta, ali tinha um ex-mudo, ali tinha um ex-paralítico. Ali no meio daquelas pessoas, haviam pessoas assim, por exemplo, uma viúva, uma pessoa que foi tocada, que foi abençoada, que foi curada, que foi ressuscitada. Ou seja, tinha pessoas ali com histórias impressionantes que Jesus atendeu, que Jesus abençoou, que Jesus mudou a vida delas, mudou a história delas. E elas estavam ali reconhecendo a Jesus e demonstrando todo o carinho, amor e louvor que Jesus merecia. Você sabe que nós temos que louvar a Deus sempre, porque Deus é maravilhoso conosco, não é mesmo? Deus tem sido maravilhoso com você, não tem? Comigo tem sido muito maravilhoso e eu tenho muitos motivos para louvar o meu Deus, para homenageá-lo, para cantar louvores a Ele, para dizer que Ele é o Rei dos Reis, Hosana ao Filho de Davi. Eu tenho motivos de sobra para louvar o meu Deus. Eu tenho certeza que você também. Todos os dias Deus nos abençoa. Todos os dias Deus abençoa a sua vida, a sua família, a sua casa, a sua saúde, a sua vida espiritual, não é mesmo? Mas atenção, existem pessoas que passavam por situações muito difíceis e que Jesus curou essas pessoas, transformou essas pessoas, libertou essas pessoas. E nesse caso da história aqui, registrada em Lucas, estas pessoas curadas e libertas eram as pessoas que tinham maior gratidão no coração e que louvavam e exaltavam a Jesus naquela entrada triunfal em Jerusalém. Mas aconteceu algo paralelo. Enquanto Jesus era homenageado, era exaltado, era louvado, era reconhecido pela multidão, a Bíblia registra que Jesus chorou. Mas como assim Jesus chorou? Ele não estava sendo adorado? Sim, estava. Não estava sendo homenageado? Claro que sim. E por que ele chorou? Se você continuar lendo Lucas 19, você vai perceber que Jesus olhou para Jerusalém e chorou. E disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e aqueles que te são enviados. Mas como Jesus tem uma entrada triunfal tão bonita, tão emocionante, e de repente o rei homenageado, ele começa a derramar lágrimas olhando para Jerusalém. Por que será? Bom, na verdade Jesus chorou olhando para Jerusalém, porque Jesus viu a incredulidade daquelas pessoas. Ou seja, ali naquela festa, naquela entrada triunfal, tinha um ex-paralítico. Mas em Jerusalém haviam paralíticos espirituais. Ali na homenagem a Jesus, no louvor a Jesus, na festa de ramos ali, havia, por exemplo, um ex-leproso. Mas em Jerusalém haviam leprosos espirituais. Deu para você entender? Ou seja, Jesus chorou por ver a incredulidade, por ver a falta de fé, por ver a rebeldia, por ver a frieza, a indiferença de Jerusalém. Enquanto Jesus passava por essa entrada triunfal, sendo homenageado, louvado, exaltado pelas pessoas simples, humildes, que foram curadas, ele chorava pela rebeldia do seu povo que estava ali em Jerusalém. Que terrível, né? Muitas vezes nós somos indiferentes e muitas vezes nós estamos na igreja,
mas falta, sabe, aquela conversão genuína, falta aquela mudança de vida verdadeira, falta aquela sinceridade, falta aquela comunhão mais profunda e mais sincera. Existem pessoas que são muito sinceras, são pessoas que realmente levam os princípios exatamente como devem levar, mas outras pessoas, elas têm uma aparência de cristãs quando na realidade elas não são. Então isso deixa Jesus triste, foi o que levou Jesus a chorar diante de Jerusalém. Mas você vê que tinha duas situações. A primeira situação mostrava claramente os aplausos da multidão para Jesus enquanto ele entrava em Jerusalém. E por outro lado, as lágrimas do rei. Sabe que um dia Jesus vai voltar nas nuvens dos céus e vai ter um grupo de pessoas preparadas e essas pessoas serão levadas para os céus e essas pessoas serão a alegria de Jesus, será um momento maravilhoso para Jesus, porque é como se fosse o resultado incrível do seu sacrifício na cruz, tá certo? Ali realmente as pessoas salvas representam o resultado e a vitória do sacrifício na cruz. Mas por outro lado, muitas pessoas vão perder a salvação. Muitas pessoas vão ser destruídas porque rejeitaram Jesus. Porque simplesmente fizeram o que aconteceu lá em Jerusalém. As pessoas eram indiferentes e frias. Aliás, você sabe que rejeitar Jesus, não reconhecer Jesus como Salvador, não reconhecer Jesus como Rei dos Reis, não louvar a Jesus, não adorar a Jesus, esse é o motivo das tragédias. Esse é o motivo do problema que o mundo inteiro está passando. Ou seja, as pessoas são transgressoras, as pessoas não buscam a Deus, não se relacionam com Ele, não têm comunhão com Ele. Se você ler Isaías 24, de 4 a 6, vai perceber exatamente isso que eu estou falando agora para você. Entendeu? Então Jerusalém estava nesse contexto de rebeldia. Inclusive, Jerusalém foi destruída depois. Foi invadida depois e foi destruída justamente por essa rebeldia. Aliás, a Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Jesus veio para o seu povo, mas o seu povo o rejeitou. Se você continuar lendo essa história, vai ver que Jesus, ele chegou no templo e Jesus teve que expulsar os cambistas do templo. Então Jesus, por um lado, foi homenageado, foi exaltado, foi adorado, foi reconhecido pelas pessoas curadas por ele, mas por outro lado você vê uma situação de hipocrisia, de frieza, de indiferença, de rebeldia, de transgressão, de pecado, inclusive praticados por pessoas que estavam na igreja, estavam no templo, por pessoas religiosas. Isso é muito grave. Deixa eu falar uma coisa para você muito importante. Uma coisa que vai chamar bastante a nossa atenção nesse assunto, sabe o que é? É que esse mesmo Jesus, que curou pessoas, que abençoou pessoas, que foi até o Calvário, que morreu naquela cruz, que ressuscitou, que voltou para o céu, que intercede por nós. Esse é o mesmo Jesus que vai voltar em breve. É preciso reconhecer Jesus como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É preciso aceitar Jesus como Salvador. É preciso reconhecer as bênçãos dele na sua e na minha vida. É preciso fazer o que essas pessoas fizeram quando Jesus entrou em Jerusalém, a entrada triunfal ali. É preciso que nós façamos isso todos os dias, que adoremos a Jesus todos os dias. Porque tem um outro detalhe aqui que aconteceu que eu queria falar para você. Sabe o que foi? Foi o seguinte, algumas dessas pessoas que exaltaram Jesus na entrada triunfal, algumas dessas pessoas que aplaudiram Jesus e valorizaram Jesus como o Rei dos Reis, entrando em Jerusalém, algumas dessas pessoas também estavam no meio da multidão que, com o punho cerrado, gritaram, crucifica-o, crucifica-o. O que eu quero dizer com isso é que nem todo mundo que está na igreja vai ser salvo, nem todo mundo que tem uma Bíblia na mão vai para o céu, nem todo mundo que um dia aceitou Jesus vai ser salvo, porque não basta você aceitar Jesus, é preciso que você permaneça em Cristo. Não basta que você frequente uma igreja, você precisa ter uma vida de comunhão com Ele, adorá-lo todos os dias e reconhecê-lo todos os dias. Aquele que anda com Jesus e reconhece Jesus como Senhor, como Salvador, que aceita na vida Jesus como Senhor e Salvador, aquele que tem uma vida de louvor a Deus, que anda com Deus, essa pessoa vai reconhecer Jesus quando ele voltar nas nuvens dos céus. Vai reconhecer Jesus como nosso Salvador naquele dia e essa pessoa vai para o céu com ele. Amém? Você entendeu? Jesus deseja restaurar você, deseja restaurar no seu coração esse princípio de reconhecimento, de adoração, de comunhão com Ele.
E eu quero convidar você hoje a vir comigo para essa jornada, para essa caminhada durante toda a semana. Amanhã teremos um outro tema importante e cada dia dessa semana teremos um tema importante e um tema está ligado ao outro. Nós vamos crescendo e você vai ver que no final a nossa vida será restaurada em Cristo. Cristo vai restaurar a sua vida, o seu coração, a sua casa, a sua família. Jesus vai abençoar você, como Ele abençoou aquelas pessoas que foram curadas e depois essas pessoas foram e exaltaram e louvaram o nome dEle. Esta semana Jesus quer fazer isso na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? E para Jesus não existe impossível. Não existe impossível para Jesus. Aquilo que para você é impossível, para Ele não é. Ele tem poder para curar, poder para perdoar, poder para restaurar, poder para reconciliar. Ele tem poder para fazer em você e através de você coisas que o ser humano jamais poderia imaginar. O que você precisa fazer hoje é crer nele, abrir seu coração, entregar sua vida para Ele e confiar plenamente nele. Então hoje eu termino a minha fala dizendo o seguinte: número 1, leia a Bíblia todo dia. Número 2, ore, converse com Deus todos os dias. Número 3, cante louvores a Deus todos os dias. Número 4, transforme a sua casa num ambiente de oração e de adoração. Faça da sua casa aquele ambiente por onde Jesus passou ao entrar de forma triunfal em Jerusalém. Faça isso. E mais, seja obediente aos princípios da Bíblia. Guarde os mandamentos de Deus. E dessa maneira, com seu coração aberto, entregando sua vida a Jesus, você será restaurado em Cristo Jesus. Amém? Você aceita? Vamos fazer isso? Vamos andar dessa maneira? Vamos dar esses passos que Deus deseja que demos? Se você concorda comigo, levante a sua mão. Se você concorda, vou repetir, se você concorda comigo que precisa ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, cantar louvores a Deus todos os dias, adorar a Deus todos os dias, entendeu? Transformar sua casa num local de adoração a Deus. Se você deseja ter uma vida de obediência a Ele, abrir seu coração, deixar Jesus entrar na sua vida e fazer uma mudança total, se você deseja isso, levante a sua mão. Levante a sua mão dizendo: pastor, eu concordo com isso, eu creio nisso, eu aceito isso, porque eu quero ser restaurado em Cristo. Se você assim deseja, levante a sua mão e feche os seus olhos, porque eu vou fazer uma oração por você agora. Oremos. Querido Pai Celestial, muito obrigado por essa mensagem, muito obrigado porque Jesus é maravilhoso, muito obrigado porque Jesus toca o nosso coração, muito obrigado porque Jesus quer entrar em nosso coração, porque Jesus deseja mudar nossa vida. E nesse momento, Senhor, eu venho em nome de Jesus pedir uma bênção para essa pessoa que ora comigo, para esse homem, essa mulher, esse casal, esse jovem, essa família. Senhor, traga a tua bênção para as pessoas que estão sofrendo, que estão enfermas, que estão internadas, que estão entubadas, que estão precisando agora de um conforto, de um consolo, de um toque especial do Senhor. Meu Deus, eu como pastor, em nome de Jesus, eu te suplico, abençoa esta pessoa agora e aceita a decisão dela a partir de hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém.